Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por referir especificamente um ambiente de degradação que estamos a viver e que nos parece exigir também algumas medidas excepcionais. A nova negativa de António Costa, de que também não terá falado com um comentador de televisão, neste caso o Lobo Xavier, vem a crescer a um conjunto sequencial de negativas que levam a que esta Assembleia da República faça um juízo profundamente negativo e profundamente suspeito sobre a conduta de António Costa ao longo destas últimas semanas. Parece começar a ficar mais claro do que nunca que António Costa, que foi por sugestão de António Costa que Marcelo Rebelo de Sousa chamou a ser a Procuradora-Geral da República, isto não é negado diretamente pelo Primeiro-Ministro, e também que terá falado com outras pessoas sobre as razões que levaram à sua demissão. Agora, António Costa simplesmente nega absolutamente ter falado com qualquer pessoa, ter sugerido que fosse chamada à Procuradora-Geral da República e ter qualquer responsabilidade sobre o sucedido. Nós já percebemos que António Costa não vai dizer a verdade, mas também sabemos que há um instrumento que pode eventualmente ajudar-nos a perceber a verdade. Por um lado, a Sra. Procuradora-Geral da República pode prestar um esclarecimento sobre quem a convocou para ir ao Palácio de Belém. E pode fazê-lo nos termos da lei e nos termos da legislação que está em vigor. Por outro lado, como todos sabem, houve uma reunião do Conselho de Estado. E essa reunião do Conselho de Estado está sujeita a sigilo durante 30 anos. Mas pode, excepcionalmente, em alguns casos, permitir-se que as suas atas sejam divulgadas com autorização do Presidente da República. E nós entendemos que este é um daqueles casos que justifica um regime excepcional para se conhecer a discussão que houve no Conselho de Estado a propósito desta matéria. Aliás, há um dado particularmente importante. É que provavelmente neste Conselho de Estado assistimos a duas coisas preocupantes para a saúde da nossa democracia e para um governo que teoricamente estaria ou estará em breve em gestão. Os ataques fulminantes à democracia e à autonomia da justiça, nomeadamente pelo ainda Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e ainda toda a trama de factos que levou à demissão do Primeiro-Ministro António Costa. E, portanto, talvez a divulgação dessas atas do Conselho de Estado permita ao país compreender com firmeza e compreender com clareza os factos que levaram à demissão do Primeiro-Ministro e não esta sequência de mentiras em que António Costa quer enredar o país e que insiste em manter, a cada dia que passa, com uma narrativa diferente, com mais mentiras e com maior ocultação da verdade. Eu não acredito que nenhum dos intervenientes que têm repetidamente em diferentes televisões, referindo ao caso da demissão do Primeiro-Ministro, estejam a mentir. E, portanto, toda a suspeita que temos e que esta Assembleia da República tem é de que o Primeiro-Ministro está a mentir e de que não é verdade que não tenha sido por sua iniciativa que foi chamada a Sra. Procuradora-Geral da República e que também é igualmente verdade as razões que o levaram à demissão e que agora se tornaram públicas pela voz de algumas pessoas. Por isso, uma vez que não podemos esperar de António Costa a verdade, eu queria fazer um apelo ao Presidente da República, que divulgue as atas do Conselho de Estado. Excepcionalmente, pelo momento crítico em que vivemos, divulgue as atas do Conselho de Estado, onde se discutiu, precisamente, a dissolução da Assembleia da República e a demissão do Governo. Este era um ponto que nos parecia importante. O segundo ponto prende-se com as nomeações. O Chega alerta e alertou o país com particular intensidade sobre o que o Governo se preparava para fazer nestes últimos meses da sua governação. Agora ficou mais claro do que nunca. Como todos sabem, no dia 1 de janeiro entram em vigor as novas unidades locais de saúde. Isto significa que haverá mais não sei quantas nomeações feitas por este Governo, em diferentes pontos do país na área da saúde. Estamos a falar de um Governo que terá mais 2 meses e meio de existência e que deixará um conjunto de pessoas em lugares nomeados ao longo dos próximos anos. Isto é inadmissível. E mostra bem como o PS está agarrado às estruturas de poder e não as quer largar. Mas, infelizmente, isto não se passa só nas unidades locais de saúde. O PS está a insistir nesta Assembleia da República para que os dirigentes da ANACOM e da ANA sejam efetivamente nomeados. O Chega bloqueou ontem as suas audições neste Parlamento por entendermos que não faz sentido haver nomeações no momento em que faltam 2 meses e tal, ou 3, para haver eleições. E o Governo insiste em continuar estas nomeações porque sabe que há uma probabilidade elevada de perder as eleições e quer deixar estas pessoas
em cargos dirigentes para mais não sei quantos anos, vincular um governo que não seja do Partido Socialista. Isto é inaceitável. E por isso, o pedido que fazemos é que todas estas nomeações sejam feitas de forma transitória e que permitam ao próximo governo, seja ele qual for, ter a capacidade de as revogar de acordo com o programa, com o panorama e com os objetivos de quem vencer as eleições legislativas. Cheira a ambiente de final de legislatura e por isso toca andar com os ajustes diretos, toca andar com nomeações apressadas e toca a saltar prazos e procedimentos para conseguir nomear as pessoas. É lamentável que isto esteja a acontecer e nós chamamos mais uma vez a atenção do Presidente da República porque nós dissemos que isto ia acontecer. O Governo Socialista não quer ir embora sem deixar uma malha e uma teia de pessoas distribuídas pela administração pública e pelos lugares de topo de nomeação política. Quantas entidades é que têm inscritas? Só a ANA e a ANACOM? Só esta semana, 2 entidades. Mais o caso a que me estou a referir, de todas as unidades locais de saúde que entrou em vigor no 1 de janeiro. São esses 3. Portanto, mas só que na unidade locais de saúde são centenas de casos, ou dezenas de casos. E, portanto, o Governo só muito agarrado ao poder é que não aceita que estas nomeações sejam feitas de forma transitória, uma vez que vamos ter eleições 2 meses depois. E, portanto, parece-me de muito mau tom estar a haver nomeações neste momento na administração pública. Mas eu queria chamar-vos a atenção disso. Ontem mesmo, o Governo procurou desbloquear as audições que são proibidas nesta altura para nomear ainda em novembro, ou ainda este ano, os dirigentes da ANACOM e da ANA. Não há nenhum membro do Governo que me vá desmentir, porque isto é verdade. E o Chega foi o único partido que bloqueou estas audições. Porque o que o PS quer fazer é ir embora, mas deixar as suas pessoas todas em cargos de topo e em cargos de gestão. O Sr. Presidente da República tem que estar atento a isto, porque isto é o que vai acontecer ao longo dos próximos dias e das próximas semanas. É inaceitável e é intolerável. Eu não queria terminar esta conferência de imprensa sem me referir ao caso dos Açores pela sua especial incidência. O Chega não procurou a instabilidade nos Açores. O Chega procurou sempre, juntamente com o PSD, que fossem cumpridos os compromissos que tinham sido assumidos e quero deixar claro que o Chega não votará contra este orçamento dos Açores. O Chega terá o seu voto na abstenção neste orçamento e serão outras forças políticas que se preparam para derrubar o governo dos Açores. Não procurámos esta instabilidade, procurámos até ao último momento que o governo do PSD, liderado pelo Dr. José Manuel Bolieiro, cumprisse aquilo que se tinha comprometido, nomeadamente em termos de aumentos de rendimentos das famílias, de combate à corrupção, e todos os nossos esforços foram em vão, ou grande parte dos nossos esforços foram em vão. Tudo fizemos, juntamente primeiro com o grupo parlamentar do Chega, depois com o deputado José Pacheco, para garantir uma boa articulação, um governo que funcionasse e que permitisse romper com o socialismo nos Açores. O cenário, infelizmente, que se prepara para acontecer é provavelmente o oposto, de um orçamento que não passará e que as várias forças bloquearão. Caso isso aconteça, na nossa perspectiva, de forma negativa, sublinho, o Chega não vai votar contra, vai abster-se no orçamento dos Açores. Caso isso aconteça, o Chega sugerirá ao Sr. Presidente da República que as eleições nos Açores decorram no mesmo dia que as eleições para o Parlamento Nacional. Era uma solução que permitia poupar custos, saltar etapas e garantir eficiência na escolha de um novo governo, também na região autónoma dos Açores. Esta é uma situação particularmente delicada, no momento em que o país já vive uma situação delicada, mas ela não foi feita por nós, nem foi levada a cabo pelo Chega. Outros serão responsáveis por ela. Da nossa parte, procurámos até ao fim ser um referencial de estabilidade e procurámos até ao fim garantir que estas promessas eram cumpridas. Mesmo assim, com tudo isto, garanto-vos que o voto do Chega será de abstenção e não de voto contra o orçamento dos Açores.